Fala meu primeiro, Rafael aqui falando, tá? Tô aqui já no nosso livro 2. Tô aqui na 389, né? Nosso primeiro capítulo aí desse livro. Matéria hibridização, né? Ou hibridação, tanto faz. Você pode achar aí com as duas nomenclaturas aí na internet ou em outro livro, tá? Matéria tranquila, a gente vai começar a entender a quantidade de ligação que cada elemento consegue fazer. Bom, então primeiro aqui, ele já começa falando das ligações sigmas e ligações pi, né? Eu já vou te dar o carbono, antecipando um pouco aqui, para você conseguir visualizar o que é uma ligação sigma e o que é uma ligação pi. E aí a gente vai conseguir formar essas ligações, tá? Então eu vou usar o carbono, porque o carbono é um cara que ele consegue realizar todos esses tipos aí de ligações, tá? Então eu tenho aqui um carbono que eu digo que tenho somente ligações simples, tá? Vou fazer um outro carbono aqui onde eu posso ter uma dupla e duas simples, né? Pô, tá bem evidente porque é uma dupla, né? Posso ter um carbono onde faz uma tripla e uma simples, e posso ter um carbono onde eu tenho duas ligações duplas, tá bom? Então, carbono somente com ligações simples, uma dupla, duas simples, uma tripla, uma simples e duas duplas, tá? Quando eu tenho um carbono só com ligações simples, eu digo que cada ligação dessa aqui é uma ligação sigma, né? Então aqui eu posso dizer, esse aqui é o símbolo da sigma, tá? Vou mostrar para você aqui. Essa aqui é a nossa sigma, tá? Então eu posso dizer aqui que nesse caso eu tenho 4 ligações sigmas, né? E ligações pi? Nenhuma, não tenho nenhuma ligação pi. Aqui nesse segundo carbono, eu vejo já que eu já tenho 2 sigmas aqui, ó, tá vendo? E aqui na minha dupla, uma obrigatoriamente tem que ser sigma e a outra vai ser a pi, né? A pi, ela só vai estar presente quando tiver dupla ou tripla. Então aqui eu tenho uma, duas, 3 sigmas e uma ligação pi, tá? A ligação pi, ela é a ligação mais frágil, tá bom? O que isso significa, né? Os elementos eles tendem a reagir uns com os outros, tá? É assim que você forma novos compostos, né? E para eu formar um composto novo, eu preciso quebrar a ligação, né? E de todas as ligações que eu tenho, no caso essas duas aqui, a mais frágil é a pi. Então, se esse meu carbono ele for reagir, a ligação que será quebrada para ele conseguir fazer essa reação vai ser a pi, que é a mais frágil. A sigma é a ligação mais forte, tá bom? Nesse meu terceiro carbono aqui, eu já consigo ver que tem uma simples aqui. Então ela é sigma, né? E da minha tripla, uma será sigma, ou seja, eu tenho 2 sigmas. Da minha tripla, as outras duas serão ligações pi, tá? Então aqui eu tenho 2 ligações frágeis, tá? E aqui no meu último carbono, eu tenho aqui, ó, 2 duplas, onde uma aqui é sigma e a outra aqui é sigma. E pi são as outras duas ali da minha dupla, tá bom? Então, o que é uma ligação sigma? É uma ligação forte. E uma ligação pi já é uma ligação frágil, tá bom? Ligação sigma, ligações simples, né? E ela vai estar presente ali na minha dupla também, ou na minha tripla, né? Ou nas duas duplas, tá? Aí aqui ele começa como é formada uma molécula de hidrogênio, né? Sabe-se que o hidrogênio ele consegue fazer uma única ligação, né? Quando eu pego o hidrogênio, né, e faço aquela distribuição eletrônica, eu vou ver que na distribuição eletrônica ele é um S1. E aí eu vou usar lá aquele meu orbital, né, do S, onde eu sei, né, pela minha distribuição, que vai ter um elétron, né? Eu sei que em cada orbital eu consigo colocar 2 elétrons, né? Um para cima e um para baixo. Então eu tenho uma vaga aqui ainda, né? Quando eu pego um outro hidrogênio e eu faço a distribuição dele novamente, vou ter mais um elétron, e aí vou ter o meu orbital aqui com um elétron, né? Então repara que nos dois casos aqui, eu vou ter uma vaga em cada orbital, né? Uma vaga em cada orbital. O que vai acontecer? Quando rolar a interação, vai ser entre esse elétron e esse elétron aqui. E aí eu consigo realizar uma ligação. Por quê? Porque eu tenho um espacinho aqui em cada orbital, né? E vai através dos elétrons, né? Isso é muito importante, né? Uma observação importante. Toda vez que os elementos eles se relacionam através de elétrons, tá bom? Prótons, nunca, tá? A ligação química vai acontecer pela relação existente entre os elétrons, tá bom? Então aqui eu consigo ver pelo meu orbital que cada hidrogênio consegue fazer uma única ligação, né? Aqui embaixo ele vai fazer a distribuição eletrônica do cloro, tá vendo?
Uma outra observação, né? Isso acontece na última camada. Vou te explicar aqui de novo. Ó, eu vou ter aqui o meu cloro e vou copiar essa distribuição eletrônica aqui. O cloro é 17, deixa eu botar mais aqui. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, né? A ligação química, né, a interação dos elétrons vai ocorrer na última camada, que é o que a gente chama de camada de valência, né? Então aqui eu vejo que eu tenho a minha primeira camada, tenho a minha segunda camada e tenho a minha terceira camada. Na minha última camada, que é a terceira, é que vai ocorrer a ligação química. Então vamos fazer os orbitais aqui, ó. Eu tenho aqui o 3s2, né? Então 2 elétrons aqui. E tenho 3p5, né? O p aqui, ó, 3 orbitais, né? E 5 elétrons para distribuir. 1, 2, 3. Primeiro tudo para cima, agora eu venho para baixo. Distribui 5. Vi que tem uma vaga aqui, ó. Então esse cara aqui ele consegue fazer uma ligação, né? Lembrando que estou falando do elemento cloro. Aí eu pego outro cloro, né? Não vou fazer a distribuição dele, porque já fiz aqui em cima, e vou representar isso aqui também, de novo, ó. Ele vai ter o 3s2, ele vai ter esse orbital P aqui com 5 elétrons disponíveis. E aí ele também tem uma vaguinha aqui, né? Ou seja, esse elétron vai interagir com esse elétron. Então, o cloro, ele consegue fazer uma ligação, né? E aí ele vai evidenciando para você que vai ser uma ligação simples, tá vendo? Ou seja, vai ser uma ligação sigma, tanto no cloro quanto no hidrogênio, né? E aí ele vai mostrar aqui uma relação, ele já vai montar uma molécula para você, né? Entre o ácido clorídrico, né? Então, ele vai pegar aqui o hidrogênio, vai fazer a distribuição, opa, errei, 1s1, ele vai fazer o orbital aqui, colocou o elétron ali. Aí o outro cara que ele vai pegar é o flúor, né? Que tem 9 elétrons. E aí a gente vai fazer aquela distribuição, ó, 2s2, 3p5, né? Lembrando, a ligação vai ocorrer com a última camada, né? Aqui é 2, perdão, errei. Então a minha última camada vai ser a 2, não vai ser a 1, né? Então eu vou fazer isso aqui. Vou fazer de trás para frente, ó. Vou fazer o 2s2 aqui. Então ele tem 2 elétrons aqui. E aí vou fazer o meu P aqui, ó. E tem 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos reparar, eu quero formar uma molécula de ácido fluorídrico, né? É o HF, né? Uma relação entre hidrogênio e flúor. Esse cara aqui vai se ligar uma vez e esse cara aqui tem um espacinho aqui vago, então ele também vai se ligar uma vez. Então eu preciso de um hidrogênio para um flúor, né? Então esse elétron se relaciona com esse. Tá? E assim sucessivamente, né? Ele vai mostrar isso com ácido fluorídrico, ele vai mostrar com o nitrogênio. Quando você fizer a distribuição eletrônica do hidrogênio, você vai ver que na última camada, ó, cadê minha última aqui, ó? Você vai ter 5, tá vendo? Né? Só que aqui, ó, na última ele tem 3 elétrons, tá vendo? Melhor fazer, né? Montar aqui para você entender direitinho, porque eu acho que visualizando é muito mais fácil. 1s2, 2s2, 2p3, porque são 7, distribui 7. Ah, eu tenho minha última camada. Ó, então, 2s2 aqui. Coloquei os meus 2 elétrons aqui, tá? E aí vou pegar meu orbital P ali, que são 3, né? Tem 3 elétrons, ó. 1, 2, 3. Tenho 3 vagas no meu orbital. Então esse nitrogênio ele consegue se ligar 3 vezes. Se eu pegar outro nitrogênio, vou fazer a distribuição, vou achar isso aqui também, vou achar os mesmos orbitais, né? Óbvio, né? E aqui no último vai ter 3 também. Estou falando de outro nitrogênio. Ou seja, eu tenho 3 vagas aqui e 3 aqui. Então aqui, ó, são 3 ligações. Cada um aqui, ó, com seu respectivo elétron, tá vendo? Então eu vou ter uma ligação tripla, né? Ali, onde uma vai ser sigma e o restante vai ser pi, né? Então eu vou ter uma ligação sigma e as outras duas pi, porque eu tenho uma tripla. Uma é sigma, as outras duas ligações pi, tá? E assim sucessivamente, tá, galera? Ó, o nitrogênio, já vou dar uma avançada. Se você ficou com dúvida agora, volta um pouquinho e reassiste, porque aqui eu vou ser um pouquinho mais dinâmico, tá? Ó, o nitrogênio, né, que foi o que fiz aqui, ó. Eu já vejo que ele consegue se ligar 3 vezes. E o hidrogênio consegue se ligar uma vez. Ou seja, eu preciso de 3 hidrogênios para um nitrogênio. Ó, esse elétron interage com esse interage com esse e esse interage com esse, né? Então eu vou ter uma molécula
com 3 hidrogênios. Por isso que em NH3 eu não poderia fazer com 2, eu tenho que fazer com 3, né? E a gente vai entender isso lá na frente com teoria do octeto também, tá bom? Aqui na nossa molécula de água, quando eu faço a distribuição eletrônica, eu vi minha última camada. É porque esse subnível aqui, ele acaba não demonstrando, né? Calma aí, o grafite quebrou, minha lapiseira não tá boa. Tem que comprar uma nova. Ele acaba não demonstrando esse 2s2 que eu estava fazendo, né? Que é da última camada, ó. Ele tá aqui, só que ele tá completo, ele não vai se ligar. Aí ele vai e mostra para você o do P4, ó. O P é esse aqui. 1, 2, 3, 4. Ele tem 2 vaguinhas, tá vendo? Então ele pode se ligar 2 vezes o oxigênio. E o hidrogênio só pode se ligar uma. Então eu preciso de 2 hidrogênios para 1 oxigênio, né? Formando aqui ligações sigmas, tá bom? Só que isso, eu não entrei em hibridização ainda. Ali, eu só estava justificando as ligações químicas, né? Eu estava justificando para você a receita do bolo, né? Agora você entende por que a H2O é formado, né? Por que eu preciso de 2 hidrogênios para 1 oxigênio? Ah, porque eu tenho ali uma quantidade de elétrons específico para se relacionar, tá bom? Agora, hibridização, que é a matéria do nosso capítulo, é um fenômeno que ocorre com alguns elementos, né? E aí ele puxa o primeiro aqui, o carbono, e você vai entender o que eu estou falando. Quando eu vou fazer a distribuição eletrônica do carbono, primeiro, já te dando um spoiler, né? O carbono é um cara que se liga 4 vezes, né? Eu mostrei isso logo no início do vídeo para você. E a gente vai pegar o carbono, eu vejo que ele tem 6 elétrons, e vou fazer a distribuição eletrônica desse cara. Só um minutinho, que a lapiseira aqui engasga, é horrível, tá? Ah, beleza. Vou me ligar com a minha última camada, né? Então eu tenho aqui um 2s2, vou fazer meu orbital. Esse cara aqui não pode se ligar, tá? E vou fazer o meu 2p2. O P, o orbital P, eu tenho isso aqui. E vou botar 2 elétrons, né? Bom, por teoria, até onde vimos, eu só poderia fazer 2 ligações com esse carbono, que é onde eu tenho o meu elétron desemparelhado, né? Que a gente costuma chamar, né? Esse cara é o desemparelhado. Esse aqui não consegue se ligar, porque ele não tem elétron aqui para se relacionar. Lembrando que um elemento, ele usa... Esse cara aqui está usando o elétron dele aqui para se relacionar com esse elétron aqui, né? Então eu preciso ter um elétron aqui para se relacionar com outro elemento. Então, olhando o meu carbono aqui, eu só posso fazer 2 ligações, mas eu já te mostrei no início do vídeo, e agora há pouco também, que ele faz 4. Como ele pode fazer 4 se olhando aqui o meu orbital só tem espaço para 2 ligações? Esse fenômeno aqui que acontece é a hibridização, ou hibridação também, tá? Então o que acontece? Ó, ele monta aqui em uma ordem energética para você. Ele fez isso daqui, só que ele mostrou em um gráfico, né? Então você tem aqui, ó, o 1s2 aqui, deixa eu mostrar para você, ó, 1s2, aí ele vem com 2s2, ó, só que aqui ele já não botou 2s2, né? Mas eu vou explicar para você o que aconteceu, tá? E o 2p2, tá? O que aconteceu era o seguinte, né? Nesse 2s2 o meu elétron estava aqui, só que ele ganha energia e sobe, ele subiu, então eu tinha um elétron aqui e ele subiu para cá, né? Vamos fazer esse gráfico aqui de novo para você? Que eu acho que vai ficar mais fácil de você visualizar comigo. Ó, ele estava assim, ó. Isso aqui é minha distribuição eletrônica. Ó, é isso aqui, ó. 1s2, 1s2, deixa eu botar aqui. 2s2, 2s2, tá bom? 2p2, 2p2, tá vendo? Só que aí esse cara aqui, ele ganhou energia. Quando ele ganha energia... Esse aqui eu vou repetir, o 1s2. Esse cara que estava aqui, ó, ele vai saltar para esse orbital de cima. Então esse de cima aqui que tinham 2, ó, aqui tinham 2, ó, né? Esse cara saltou para cá, ó. Então aqui fica 2s1 e aqui fica 2p3, né? S1 porque tem um elétron, P3 porque agora tem 3. E o seu livro ele parte desse ponto, onde esse cara aqui já saltou para cá, tá? Então ele está aqui, ó, né? Beleza, agora eu consigo fazer, galera, 4 ligações, ó, 1, 2, 3, 4. O que é criado, né? Esse cara aqui, ele vai subir mais uma vez, ele vai ganhar energia, e esses caras aqui, eles vão descer. Vai ser criado aqui um ponto intermediário, e ele cria esse ponto intermediário aqui, onde os orbitais eles vão se juntar, né? Vai ter uma junção de orbital. Vai ser uma junção de orbital S
com um orbital P. Então eu vou formar aqui, ó, um SP, tá bom? Eu vou estar juntando esses dois orbitais aqui em um ponto intermediário. Esse ponto não existia nesse gráfico, ó. Ele foi criado aqui. SP, tá? E aí o elétron que estava aqui, ele salta para esse meio aqui, né? Então eu vou fazer um terceiro gráfico aqui para você, que é o gráfico que está no seu livro ali, né? Ó, esse aqui é o 1s2, né? Esse cara vai saltar para um ponto aqui. Então isso aqui vai ficar 2s0, porque não vai ter mais ninguém nesse orbital. Vai ser criado um ponto aqui, onde eu vou juntar esse orbital S com o orbital que estava em cima, que era o P. Então, ó, eu tinha um elétron aqui e 3 aqui, ó. Um elétron aqui e 3 aqui. Criei um intermediário aqui, ó. Que é esse cara aqui. Esse cara aqui subiu para cá. E esses 3 aqui desceram. Perderam energia e desceram. Então, eu fiz uma fusão aqui. Juntei dois orbitais. Juntei o orbital S e o orbital P. Então, eu formei um P. No S eu tenho 1 e no P eu tenho 3. Então, eu formei um orbital sp3. Tá bom? E aí aqui eu consigo justificar as 4 ligações do carbono. Então, de novo, né? O carbono, por teoria, poderia se ligar 2 vezes, só que ele sofre um processo de hibridização. Ou seja, eu tenho uma fusão de orbital. Falando a grosso modo, o que vai acontecer aqui é que esse elétron aqui ele vem para cá. Ó. Isso aqui tudo vai se juntar. E aí eu vou criar um orbital só. Né? E aí eu tenho 1, 2, com esse aqui, ó, 1, 2, 3. E esse aqui pulou para cá, 4. Juntei orbitais, S. S eu tenho 1. Eu não preciso escrever 1, mas é como se ele está subentendido aqui, ó. S1P3, porque o P passa a ter 3 agora aqui, ó. Tranquilo? Isso é hibridização. Isso aqui vai justificar o meu carbono se ligar 4 vezes, né? O que não acontece com nenhum desses outros elementos aqui de trás. Hidrogênio, flúor, nitrogênio, né? Isso daí é uma característica do nosso carbono, né? O nosso carbono, que é o elemento, é a estrutura fundamental, né, dos compostos orgânicos, né? Ou seja, de mim, de você, de uma fruta, de qualquer ser vivo, né? O pilar de qualquer ser vivo é o elemento carbono, tá bom? E ele sofre aí desse processo de hibridização, que possibilita ele formar 4 ligações. E aí é aquele esqueminha lá do início, né? Eu sei que ele pode formar somente ligações simples, onde ele vai ter sigma, né? E aí ele vai apresentar uma geometria, né? Porque toda molécula possui uma geometria. Né? E aí a geometria aqui, ele vai ser um tetraedro, né? E o ângulo dele aqui é de 109 graus e 28 minutos, tá bom? Esse aqui é o nosso tetraedro, tá? Essa hibridização eu chamo de SP3, tá vendo? Porque eu utilizei todo mundo do P aqui. Eu tenho uma outra hibridização dele, né? Que forma uma geometria trigonal plana, onde eu vou ter um SP2. O que é um SP2? Deixa eu usar o do livro aqui. Se você não está entendendo, você dá um pause e volta um pouquinho, porque eu preciso dar uma avançada, senão eu vou me estender muito no vídeo. E essa não é a ideia. A ideia é fazer um vídeo curtinho para você, com todas as informações. Aí cabe a você ver a sua dificuldade aí e retroceder, tá bom? Ó, eu falei aqui para você que eu tinha 3 elétrons aqui e eles desceram. E eu tinha um aqui e subiu, certo? Então um daqui subiu. Ó, o daqui subiu para cá. Beleza. Eu tinha 3 aqui em cima, onde os 3 desceram. Nesse caso aqui, somente 2 vão descer. Eu tenho 3 e 2 desceram. E um ficou. E um ficou. Nesse um que ficou é onde eu vou conseguir formar a minha dupla, tá? E aqui vão ser as minhas ligações simples, tá bom? Então, essas aqui são as minhas ligações sigmas. Essa daqui vai ser onde vai ser formada a minha ligação pi, tá bom? E o meu carbono ele vai ter uma hibridização sp2. Por quê? Porque no P, na minha fusão de orbitais, eu só usei P2, tá vendo? Tendo um ficado lá em cima, tá bom? E aí ele mostra para você aqui que você vai ter 3 sigmas e uma ligação pi, tá bom? O ângulo aqui de 120 graus, isso é importante, tá? Você vai marcando seus ângulos aí, tá? A geometria, deixa eu ver o tetraedro aqui, se ele cita em algum momento. Aqui, ó, tetraédrica. Ele forma um tetraedro, tá bom? Você faz essa marcação no seu livro aí. Esse cara aqui vai ser trigonal plana. Ele mostra aqui também, ó. Tá? Vai ser trigonal plana. O ângulo é de 120 graus, tá? E você vai ter o quê? 3 sigmas e uma pi, tá bom? A pi vai ser formada aqui. E aí ele também pode ter o caso de ser SP,
tá? O que é o SP? Ó, um subiu e somente um do P desceu, né? Ficando 2 lá em cima. Ou seja, eu vou conseguir formar duas ligações sigmas. Ó, duas ligações sigmas. Perdão, duas ligações π, né? Lá em cima. Ó, 2π, em 2 casos, tá? Isso aqui vai ser o quê? Linear. E o ângulo vai ser de 180 graus. Deixa eu achar esse ângulo aqui para você, tá? Cara, parece muita coisa para você, mas eu quero te dar um resumo aqui agora que vai facilitar muito a sua vida. Você vai encarar assim, ó. Simples, SP3. Uma dupla, SP2. Porque na maioria dos exercícios você vai ter só que reconhecer o carbono quando ele é SP3, SP2 ou SP. E aí você vai decorar que quando ele só tem simples, ele é SP3. Quando ele tem uma dupla, ele é SP2. Quando ele tem duas duplas ou uma tripla, você diz que ele é SP. Ponto final. Ponto final. Por que o carbono consegue fazer 4 ligações? Porque ele sofre um processo chamado hibridização. Isso não ocorre só com o carbono, tá? Interessante também você colocar os ângulos ali na sua folhinha aqui para você completar, tá bom? Isso aqui acontece com berílio, isso aqui acontece com boro, depois você dá uma lidinha que você também vai entender, ó. Por exemplo, o berílio ele nem poderia se ligar, tá vendo? Ele não tem elétron desemparelhado, elétron sozinho no orbital. Ele está tudo preenchido, ó. Mas ele sofre um processo de hibridização e aí ele consegue se ligar 2 vezes. Tranquilo? Ó, aí ele vai conseguir se ligar 2 vezes. Tá bom? Ó, o meu boro, por teoria, ele só poderia se ligar uma vez, tá vendo? Porque ele tem um desemparelhado, mas ele sofre hibridização, e aí ele consegue se ligar 3 vezes, né? Então o boro ele consegue realizar 3 ligações, tá bom? Então essa aí foi a nossa aula de hibridização, façam os exercícios, qualquer coisa me chamem e tamo juntos sempre.